Boa noite a todos os professores presentes. O meu nome é Pedro Carvalho, eu faço parte aqui do projeto de videoaulas Aprendendo o Básico e hoje eu vou passar para vocês a aula de número 2, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a produção de vídeos. Essa oficina faz parte do projeto Aumento da Capacidade de Produção de Videoaulas por parte do corpo docente da Faculdade de Medicina da UFMG, que integra e faz parte do Programa de Desenvolvimento do Ensino de Graduação, o PDEG, da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Na nossa última aula, nós vimos alguns conceitos muito importantes, principalmente a parte de roteirização das nossas videoaulas. Também relembramos, falamos muito mais sobre a importância das videoaulas no contexto do EAD, que essa mudança abrupta do contexto da educação à distância foi causada principalmente por esse carinha aqui, o SARS-CoV-2. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais agora na questão da produção dos vídeos em si. Vamos lá? Antes de começarmos de fato a nossa reunião, vamos primeiro estabelecer algumas metas de aprendizagem. Nossa meta número 1 é revisar os principais tipos de videoaulas. Esse material já foi passado também na aula passada. A meta número 2 é compreender as etapas de produção de videoaulas e quais são os equipamentos e programas necessários para cada uma dessas etapas. Meta número 3 é ser capaz de realizar edições básicas em programas de edição. E a meta número 4 é ser capaz de exportar o vídeo editado para plataformas de reprodução de vídeo. Na reunião de hoje, aqui, como eu delimitei aqui pela caixinha, com a setinha do workshop, nessa reunião de hoje, nós veremos especialmente os dois primeiros tópicos. E, pensando realmente em ensinar as ferramentas necessárias, nós também preparamos para vocês, com todo carinho, videoaulas gravadas, ensinando como utilizar cada um dos programas de gravação e de edição de vídeos que nós citarmos aqui durante essa aula. Vamos agora falar sobre os principais tipos de videoaulas. Os principais tipos de videoaulas podem ser divididas em duas em especial. O primeiro tipo é o tipo slide mais voz, em que a gente tem a apresentação e somente a voz do professor. A outra possibilidade, a outra opção de aula é slide mais professor, em que nós temos a apresentação, os slides, mais a miniatura do professor apresentando a determinada aula. Para fazermos o modelo slide mais voz, nós precisamos de alguns itens. Nós precisamos dos slides ou da apresentação, precisamos de um programa para gravar esses slides, precisamos também de um programa para gravar a voz, pode ser o mesmo programa que grava os slides, precisamos de um microfone de qualidade e de um programa de edição de vídeos. E quais são as vantagens desse modelo de aula? Bem, esse modelo ele é facilmente adaptável para os professores, já que a gente não precisa de muitos equipamentos, você precisa apenas do computador basicamente, talvez de um microfone externo. Então, é basicamente isso, você vai pegar muitas vezes os slides que você já usava anteriormente e aí você vai adaptar, fazendo uma apresentação em cima desses slides e criando aí a sua videoaula. Então é uma forma simples, mais barata, menos custosa e facilmente adaptável pela maioria dos professores. As desvantagens são que essa forma de videoaula ela é menos atrativa para os alunos, porque a gente não vê o professor de fato, a gente está apenas escutando a voz deles. Então, isso pode tirar um pouco da atenção do aluno. Agora, pensando no modelo slide mais professor, do que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos slides, vamos precisar de um programa para gravar os slides e a voz, precisamos também de um microfone, uma webcam, que esse aí já é um equipamento a mais do que é necessário no outro modelo. Também precisamos de um programa para gravar a webcam e, igualmente, um programa para editar os vídeos. Como eu vou mostrar aqui para vocês, o programa para gravar a apresentação, para gravar os slides, para gravar a voz, para gravar a webcam, você pode fazer tudo em um mesmo programa. E quais são as vantagens desse tipo de aula? Bem, as vantagens são que esse modelo de aula ele é mais parecido com o ambiente da sala de aula presencial, em que a gente tem o slide, geralmente, uma apresentação, e a presença do professor em si. Então, nós estamos vendo o professor. Isso é bem mais parecido com o ambiente da sala de aula. E, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, o resultado é bem melhor.
e você precisa apenas de um equipamento a mais, que é a webcam, que muitas vezes já está instalada no seu computador. Então, apresentando aqui para vocês os dois principais tipos de videoaulas que vocês já fazem aí na faculdade, eu espero que eu tenha convencido vocês de que o modelo slide mais professor é mais atrativo para os alunos e que, apesar de mais trabalhoso, traz um resultado um pouco superior. Beleza? E agora, tendo entendido quais são os dois principais tipos de videoaulas, nós então completamos a nossa meta número 1 de aprendizado. Agora, nós vamos para a nossa meta número 2. Nós vamos compreender as etapas de produção e os equipamentos necessários para cada uma dessas etapas. Nós podemos dividir a etapa de produção de vídeos em 3 etapas. Simplificando bastante, seria a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, nós temos o roteiro, mas alguns aspectos técnicos. E esses aspectos técnicos eu vou abordar aqui nessa aula de hoje. Sobre a produção, nós estamos falando da gravação do vídeo e do áudio em si. E por último, nós temos a pós-produção, parte que muitas vezes é negligenciada, mas é igualmente importante. E na pós-produção, nós temos a edição de vídeos e o upload para a reprodução em alguma plataforma de vídeo. Como eu falei anteriormente, na pré-produção nós temos que pensar em roteiro mais aspectos técnicos. Nós falamos sobre roteiro na nossa aula passada. E agora nós vamos falar sobre alguns aspectos técnicos. E devemos pensar mais ou menos o seguinte. No modelo presencial, certo? A questão técnica muitas vezes se limita a separar boas imagens, boas referências, fazer bons slides e trazer boas discussões para a aula, certo? No EAD nós não devemos pensar só nisso, só nesses aspectos que eu falei anteriormente. Devemos pensar também em alguns aspectos técnicos. Um som ruim, uma imagem ruim, pode facilmente poluir o material preparado com todo carinho por você. E aí, você pode ter um material muito bom, uma apresentação muito boa, que pode estar tecnicamente ruim, e isso pode corromper aí o seu trabalho. Por exemplo, nessa aula que eu estou gravando aqui agora para vocês, eu estou usando um microfone lapela. Ele é um microfone mais próximo aqui da minha boca, ele tem uma maior qualidade de captação de áudio. Então, meu áudio está tecnicamente bom nesse momento. Agora, eu vou trocar esse microfone, vou colocar o microfone da própria webcam, colocar o microfone nativo do computador. E vocês vão notar a diferença, percebam aí. Agora, pessoal, eu vou trocar a captação do meu áudio. Percebam que agora o meu áudio está com uma qualidade bem inferior. Por quê? Porque eu não estou usando o equipamento correto para a captação do áudio. Estou usando o microfone nativo. E, como eu estava falando anteriormente eu estava usando uma lapela, que é esse microfone que está bem aqui. Ele tem uma qualidade bem superior a esse microfone que eu estou usando agora. Vou trocar novamente para vocês perceberem. Agora sim, espero que meu áudio tenha melhorado aí bastante. Você percebeu, por exemplo, que durante a mudança do áudio eu fiz algumas mudanças momentâneas na qualidade do áudio. E isso já pode ter mostrado para vocês a diferença de um áudio bom para um áudio ruim. Agora imagine uma videoaula colocada, por exemplo, em uma plataforma online. Uma videoaula que tem vários ruídos externos e em um ambiente de estudo que está cheio de distrações. Isso facilmente tira o foco do aluno. Então a gente tem que prestar muita atenção na qualidade do vídeo e do áudio. E por isso é tão importante quanto o próprio conteúdo da aula. Devemos pensar tanto na qualidade do conteúdo quanto na qualidade técnica do conteúdo que está sendo apresentado. Eu estou falando bastante sobre qualidade técnica, mas não estou falando ainda sobre os equipamentos. E agora eu vou falar sobre eles. Nós precisamos de 3 equipamentos em especial, sendo um opcional. Nós precisamos de um computador, um microfone e uma webcam. A webcam é opcional, já que dá para a gente fazer aquele modelo de videoaulas só com o slide mais a voz. Beleza? Então, o que a gente vai precisar no computador? A gente precisa no computador de um programa para fazer as apresentações, os slides, precisamos de um programa para gravar a videoaula e um programa para editar os vídeos. Quanto ao microfone, nós precisamos de um microfone de qualidade para captar um áudio de qualidade. E para fazer isso, muitas vezes nós precisamos de um microfone externo. Não é o próprio microfone que já vem com o computador. Eu já vou falar sobre isso um pouco mais para frente. E aí,
a gente precisa da webcam, né, para gravar aquele modelo de videoaula em que o professor aparece com uma miniaturinha no canto, igual essa que eu estou fazendo aqui agora, certo? E a gente pode usar para isso tanto uma webcam nativa que já vem no computador ou uma webcam que a gente compra, uma webcam externa, que geralmente tem maior qualidade. Vou falar sobre cada um desses equipamentos mais para frente. Vamos falar agora sobre os programas para gravar a videoaula. Nós temos duas opções em especial, o PowerPoint e o OBS Studio. Vou falar primeiro sobre o PowerPoint, programa que a maioria de vocês já tem no computador, apesar de ser um programa pago, muitas vezes já vem junto com o computador, ou vocês adquiriram ele aí no decorrer do tempo. E, por ser um programa que já tem na maioria dos computadores, ele é o mais usado aí para fazer as apresentações. Mas, dentro do PowerPoint também, tem a opção de você gravar os seus slides. E lá você pode gravar tanto somente a voz em cima dos slides, como você também pode adicionar uma webcam. Então você pode fazer os dois modelos de videoaulas dentro do PowerPoint mesmo. Então nós temos um programa único que já faz a apresentação e já faz a gravação. E isso é ótimo. Por fim, a gente precisaria apenas de mais um programa para editar o vídeo, caso seja necessário. E aí, nós temos também uma outra opção, que é essa que eu estou usando aqui agora para vocês, que é o OBS Studio. Ele é um programa gratuito, ele grava a tela do computador. Ele é um programa um pouco mais complexo, mas ele traz muito mais funcionalidades do que o PowerPoint, dá mais opções. Por exemplo, essas famosas lives de cantores que estão acontecendo aí durante a pandemia, a maioria delas é tudo gerenciado por programas parecidos com o OBS Studio. Eles são bem mais personalizáveis. Como vocês podem ver, eu estou com fundo aqui, estou com uma imagem no cantinho, não é nada muito pré-determinado. Você pode mudar aí durante a sua gravação, durante a sua transmissão. Tudo pode ser muito editável no OBS Studio. Então, estou dando essas duas opções para vocês. Eu também sei que muitos professores, por exemplo, gravam dentro do próprio Microsoft Teams. Eu sei que vocês já viram algumas aulas que você coloca a apresentação e grava dentro do Teams mesmo. Aqui, nessa oficina, eu estou dando essas duas opções como opções viáveis também, que é o PowerPoint e o OBS Studio. Nós também gravamos videoaulas exclusivas, ensinando a como mexer dentro do PowerPoint para gravar os seus slides e também uma videoaula, caso você ache necessário, para aprender a como mexer aí dentro do OBS Studio. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o segundo equipamento necessário, um microfone, um equipamento para o áudio. Nós vamos tratar mais profundamente sobre o áudio na aula de amanhã, tudo bem? Eu vou apenas pincelar aqui rapidinho um aspecto sobre o áudio. Vou até passar o slide para mostrar para vocês uma máxima durante a sua produção de videoaulas, que é: sempre use microfones externos. Repitam comigo. Sempre usem microfones externos. Sempre use microfones externos. O que isso significa? Bem, você não vai usar o microfone nativo do seu computador. Mas por que não? Porque esses microfones geralmente estão embutidos dentro do computador, eles ficam longe da nossa boca e eles captam aí ruídos tanto do ambiente externo quanto ruídos que estão acontecendo dentro do próprio computador. Então, a qualidade do áudio fica bem prejudicada, certo? E quando a gente está falando de uma videoaula, por exemplo, não é só uma transmissão simples, a gente tem que pensar muito bem na qualidade do áudio. E aí, você pode estar se perguntando: nossa, mas então vou ter que gastar muito dinheiro para ter uma qualidade de áudio boa? Eu digo: não. Eu vou dar aqui 3 opções ótimas para você aumentar e muito a qualidade do seu áudio. A opção número 1 e mais barata, que você provavelmente já tem na sua casa, é usar o fone do seu celular. Isso mesmo, você pode ter aí um notebook de 10 mil reais. O fone do seu celular geralmente tem um microfone que vai ter uma qualidade um pouco superior do que o microfone do seu notebook. Vocês podem até fazer esse teste. Isso por quê? Porque esse microfone vai estar mais próximo da sua boca e vai captar menos os ruídos externos, então a qualidade já aumenta bastante. Outra opção, para quem quer investir um pouco mais, é usar esses headsets, que são headphones, né, com esse microfone. Você já deve ter visto isso muito em transmissão de jogos online,
ou em call centers e tudo mais. Então, essa é uma opção viável também. A outra opção, que é a que eu estou usando aqui agora e a que eu recomendo, por ser barata e de boa qualidade, são os microfones lapela. Esses microfones, eles são direcionados para a voz, então eles captam muito bem a voz e menos os ruídos externos. E também contém uma borrachinha para reduzir os ruídos. Então, ele é ótimo. Vamos para o nosso terceiro equipamento, que é a nossa webcam, que é o equipamento para gravar o professor. E eu dei duas opções. Você usar a webcam nativa do notebook, do seu computador, ou então você comprar uma webcam externa. Por exemplo, nessa videoaula eu estou usando uma webcam externa, uma webcam Full HD, que é muito parecida com esse modelo que eu estou mostrando aqui embaixo. Então, esse é um modelo um pouco mais caro, mas que traz maior qualidade para a transmissão. Por exemplo, estou dando aqui o exemplo na parte de cima, de uma webcam nativa do notebook. Percebam aí que a qualidade é um pouco inferior. E aqui embaixo, com a webcam externa, que já traz uma nitidez um pouco maior. Mas, pensando no contexto das videoaulas, como nossa imagem geralmente está reduzida em algum cantinho e tudo mais, a gente não precisa de uma webcam muito cara, muito sofisticada. Nós não precisamos disso. Muitas vezes a webcam nativa do seu notebook já serve para o trabalho muito bem, já dá conta do recado. Você não precisa necessariamente comprar uma webcam externa. Só estou mostrando as diferenças de qualidades que podem aí acontecer. Agora, outro aspecto muito importante para falar aí sobre a imagem é o seguinte: quando você for se posicionar na webcam, você tem que estar centralizado na imagem. Não fique muito para um canto ou muito para o outro ou parecendo pela metade. Fique no centro da webcam e também se atente para a iluminação. Vou falar sobre a iluminação nos próximos slides. A regra número 1 da iluminação é nunca fique contra a luz. Então, a nossa máxima número 1 foi use microfones externos. E a nossa outra máxima é nunca fique contra a luz. O exemplo abaixo eu dei, por exemplo, de um professor gravando uma videoaula e a luz atrás dele. Você já deve ter percebido, por exemplo, quando você vai tirar uma foto, né? Você vai numa praia ou numa cachoeira e tudo mais, você vai tirar uma foto, às vezes a foto fica muito escura, apesar do ambiente estar claro. O que aconteceu? Você tirou uma foto contra a luz e aí fica tudo muito escuro. Por exemplo, é o que está acontecendo aqui. Se a luz fica atrás do professor, a gente vê o professor mais escurecido, a gente só vê a silhueta. A gente não vê a imagem com tanta nitidez e a câmera não consegue captar muito bem a imagem. Agora, o jeito certo é você se posicionar a favor da luz, deixar que a luz bata aqui no seu rosto e aí então a câmera consiga captar essa imagem com maior nitidez, maior qualidade e uma imagem mais clara. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês essas diferenças. Olha, na parte de cima estou dando exemplos de imagens contra a luz e na parte de baixo de imagens a favor da luz. Perceba aqui, ó, que contra a luz a minha imagem fica um pouco mais escurecida e eu não fico tão claro assim. Não dá para ver muito bem o meu rosto. Na parte de baixo eu adicionei uma pequena lâmpada, um pequeno abajurzinho em que eu fico a favor da luz. Então, olha, na parte esquerda nós vemos uma webcam Full HD de alta qualidade. Na parte de cima estou contra a luz, na parte de baixo estou a favor da luz. Perceba que a imagem já melhora. Agora, pense no outro extremo, uma webcam nativa, uma webcam mais baratinha e tudo mais. Olha, na parte de cima, contra a luz, minha imagem fica bem ruim. E na parte de baixo, eu já aumento bastante a qualidade da imagem apenas com a iluminação. Então, se você apenas usar a iluminação ao seu favor, como por exemplo, não ficar de costas para uma janela, mas sim de frente para ela, isso já ajuda bastante a aumentar a qualidade do seu vídeo, porque você não vai estar contra a luz, beleza? Então, máxima número 1, use microfones externos. Máxima número 2, não fique contra a luz. Então, eu acabei de explicar para vocês quais são as etapas de produção, cada uma delas, e também expliquei sobre os equipamentos necessários e os programas necessários para fazer a gravação da sua videoaula. Agora nós vamos para a pós-produção,
eu vou falar sobre os equipamentos e programas necessários para a sua pós-produção. Na pós-produção, nós temos como foco central a edição de vídeos. Eu sei que muitos de vocês não estão familiarizados com a edição de vídeos. Talvez até achem que isso seja uma coisa muito complexa. Mas eu digo que com certeza vocês fazem coisas muito mais complexas do que editar um vídeo. Editar um vídeo é bastante simples até. E principalmente porque para o que a gente vai fazer, a gente não vai fazer uma edição hollywoodiana, a gente vai fazer um corte simples, algumas modificações simples. Isso é muito fácil de se fazer em programas gratuitos e no seu computador mesmo. Você não precisa de um computador super potente para fazer coisas simples. Tudo bem? E quais são as vantagens de se editar a sua videoaula? Primeiro, torna a sua aula mais curta, então o aluno tende a focar mais no conteúdo. 2. Permite a correção dos erros. Caso você tenha errado alguma coisa, errado algum conceito, ou queira adicionar alguma coisa a mais, percebeu que alguma coisa ficou ruim, ou quer mudar alguma parte que você falou errado, você pode facilmente mudar isso só gravando a parte que está errada novamente e adicionando, ou simplesmente cortando a parte que você não gostou. Então, isso é uma forma muito simples de aumentar rapidamente a qualidade da sua videoaula. Você não precisa gravar tudo novamente. E assim, a sua aula fica muito mais reaproveitável para outras turmas, por exemplo. Outra vantagem é deixar o vídeo mais dinâmico. E o vídeo mais dinâmico engaja mais o aluno e ele aprende mais. Eu vou ensinar para vocês, nas videoaulas que nós preparamos com todo carinho, um software gratuito que se chama Shotcut. Você também tem opções gratuitas de programas nativos, como o Movie Maker para o Windows e o iMovie para o Mac, no caso. Mas você também pode optar por programas pagos. Eu estou dando aqui 3 opções, o Sony Vegas, o Adobe Premiere e o Camtasia Studio, que são as mais famosas. Mas isso aí é caso você queira ter uma edição um pouco mais complexa e tudo mais. Mas já digo de imediato que com o Shotcut, que é um programa gratuito, leve, que vai funcionar no seu computador por mais antigo que ele seja e tudo mais, você não precisa de uma máquina super potente para rodar o Shotcut. Ele é um programa muito simples e que já serve para a grande maioria das edições e principalmente para editar as suas videoaulas. Então, nós já preparamos algumas videoaulas exclusivas para o Shotcut para vocês. Então, quais são as vantagens do Shotcut? Ele é totalmente gratuito, ele é simples de se usar e ele possui literalmente todas as ferramentas necessárias para produzir uma videoaula de boa qualidade. E o que é uma edição em si? O que é uma edição básica? Estamos falando aqui sobre preparar videoaulas, os aspectos básicos da preparação de uma videoaula. Então, o que é a edição básica? A edição básica consiste principalmente em 3 etapas: aprender a realizar cortes nos vídeos, a mudar o volume do áudio do vídeo e a exportar esse material. Então, com essas pequenas alterações, você perceber que a sua videoaula está com um volume muito baixo ou está com um volume muito alto, você quer mudar isso. Ou simplesmente realizar cortes, cortar umas partes que não ficaram boas, cortar partes em que você está em silêncio. Tudo isso faz parte da edição básica e aumenta muito o dinamismo do vídeo e torna o vídeo com maior qualidade, isso com toda certeza. Pensando nisso, nós criamos uma playlist de produção de vídeos nível básico. O que a gente aprende aí nessa produção de vídeos nível básico? Nós temos um primeiro vídeo em que eu dou alguns exemplos em que o áudio está ruim, a imagem está ruim. Então você vai perceber como é importante você ter um áudio e um vídeo de qualidade. Também vou ensinar para vocês nessa playlist a como gravar os slides dentro do próprio PowerPoint, para quem ainda não sabe. Também vou ensinar a instalar o programa de edição, o Shotcut, e numa aula 4 aí, criei uma aula aí um pouco mais longa, um pouco mais de 20 minutos, em que eu explico cada uma das etapas de edição básica dentro do Shotcut. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, nós vamos também falar sobre a edição complementar. A edição complementar consiste em adicionar imagens e vídeos dentro do programa de edição. Por exemplo, você fez uma apresentação, quer colocar uma imagem a mais na sua aula, ou algum texto, colocando algum adendo de alguma coisa que você esqueceu de falar, você pode simplesmente adicionar isso dentro do próprio programa de edição, o que é bem legal, né?
Então, a outra etapa também que a gente pode falar da edição complementar é como unir dois vídeos. Isso é muito importante. Por exemplo, você gravou toda uma videoaula e percebeu que uma determinada parte não ficou boa, mas você já gravou toda a videoaula. Então o que você vai fazer? Você simplesmente vai regravar apenas a parte que ficou ruim. Então você grava um novo vídeo para você pegar o vídeo original, tira a parte que ficou ruim e adiciona a nova parte que você gravou. Então você vai unir dois vídeos, transformando eles em um só. Isso é apenas um exemplo, né, de como você pode usar essa ferramenta de unir dois vídeos em um só. Outra coisa é adicionar transições. Por exemplo, vou fazer uma transição aqui agora. Ó. Essas transições são bem legais, principalmente após pausas ou mudanças aí de assuntos completamente diferentes. Então você pode adicionar essas transições que mostram aí todo o carinho que você teve para preparar as suas videoaulas. E também vou ensinar a como sincronizar o áudio e o vídeo, certo? Para quem quer então se aprofundar, nós preparamos uma playlist no YouTube, no nosso canal, de produção complementar. E aí, nessa playlist, eu vou ensinar para vocês, então, a como gravar as aulas no OBS Studio, para quem quer usar o OBS Studio. Eu já digo que ele é um programa bem legal para gravar videoaulas. Também vou ensinar como você baixar e instalar o próprio OBS, para você ter ele aí no seu computador. Também eu gravei 4 videoaulas falando sobre a edição complementar. Eu ensino a fazer transições, ensino a adicionar imagens e textos no Shotcut, ensino a unir os dois vídeos, ensino a sincronizar áudio e vídeo. Então, assistindo essas videoaulas, vocês ainda aprendem um pouco mais. Por isso que eu coloquei ali, ó, produção de vídeos nível complementar. A básica é aquela outra playlist que eu falei para vocês. Então, como vocês perceberam, além da aula de hoje, em que a gente dá uma pincelada do que é necessário, eu recomendo para vocês para assistirem essas videoaulas que nós gravamos com todo o carinho para vocês. O link para essas aulas estará disponível no final aqui dessa apresentação. Pensando na outra etapa de pós-produção, nós chegamos no processo de exportação do vídeo, em que nós colocamos o vídeo em alguma plataforma de reprodução para que o aluno possa assistir. Eu recomendo fortemente o YouTube como um meio de assistir às videoaulas. E por que eu recomendo tanto o YouTube? Bem, nós temos ferramentas muito únicas que foram criadas há anos por especialistas em reprodução de vídeo. Então nós temos a opção de fazer playlists. O departamento de cirurgia está usando isso com excelência. Por quê? Porque você faz uma playlist, você faz apenas um link em que você tem todos os vídeos da disciplina. Então você dá para o aluno apenas o link da playlist e fala: assista a aula tal da playlist. Então você não precisa ficar mandando toda hora um link diferente para o aluno. Você manda um link e depois fala em qual vídeo você quer dentro dessa playlist que o aluno assista. Então fica tudo muito mais simples, tanto para o aluno quanto para o professor, beleza? E também o aluno pode salvar essa playlist na própria conta do YouTube, então o acesso fica muito mais facilitado. Mesmo que ele perca o link, ele tem acesso facilmente. O outro benefício que o YouTube tem é que ele possui um editor de vídeos embutidos nele. Então quando você coloca um vídeo no YouTube, ele dá uma opção de você fazer umas edições básicas, como por exemplo, realizar cortes. Então se tiver algo muito errado no seu vídeo, você quer cortar uma determinada parte, dá para fazer isso dentro do próprio YouTube. Olha que legal. Também nós temos a opção de descrição do vídeo. Você já viu, todo mundo aí já viu algum vídeo no YouTube em que os YouTubers falam: alguma coisa está aqui na descrição. O que significa? Que na descrição do vídeo a gente pode adicionar algumas coisas, adicionar alguns links e tudo mais. Então, dentro da descrição você pode, por exemplo, adicionar referências bibliográficas, links importantes, links para documentos. Então, é tudo acoplado em um só lugar. E também nós temos a outra opção, que são os comentários do YouTube. Os comentários permitem uma interação, permitindo então com que o aluno dê feedbacks para o professor e para que o professor possa aprimorar cada vez mais as suas aulas. Então, o que aprendemos hoje? Nós revisamos quais eram os principais tipos de videoaulas, o slide mais voz e o slide mais professor. Também falamos sobre as etapas de produção de videoaulas, pré-produção, produção e pós-produção. E também falamos sobre os equipamentos e programas necessários para cada uma dessas etapas. Então, o que nós iremos aprender?
nós aprendemos as duas primeiras metas de aprendizagem aqui no workshop. As metas 3 e 4 nós aprenderemos via videoaulas gravadas. E o que nós vamos aprender nas videoaulas gravadas? Nós vamos aprender a como instalar os programas necessários, a como gravar as suas videoaulas, tanto no PowerPoint como no OBS Studio, para quem quer usar o OBS, e também a fazer as edições básicas no Shotcut. Beleza? Espero que essa apresentação tenha sido útil para você. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a produção de vídeos. E aguardo você também nas nossas videoaulas gravadas para aprender um pouco mais sobre esses softwares. E não é nada muito complexo. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Até mais!